Seção 4. As virgens prudentes ouvem a voz de Deus e acolhem seu retorno. Há 2000 anos, o Senhor Jesus prometeu àqueles que o seguem: E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Eis que cedo venho. Por 2000 anos, a promessa do Senhor Jesus tem sido a maior esperança para todos os crentes. Poder acolher o Senhor em nossa vida é o desejo sincero de todo crente. Geração após geração de santos transmitiram essa esperança até os dias de hoje. Enquanto desfrutam da abundante graça do Senhor Jesus, os crentes também carregaram a cruz através da escuridão e da maldade do mundo, suportando perseguição, solidão e incompreensão, mas nunca desistindo de seguir o Senhor, esperando pacientemente pela fé a vinda do dia do Senhor. Talvez você esteja agora cansado e exausto das lutas da vida. Talvez esteja experienciando problemas familiares ou a dor da doença. Talvez sua alma muitas vezes se sinta vazia e você não consiga encontrar alívio. Esses vários desafios nos fazem ansiar ainda mais urgentemente que o Senhor venha depressa e ponha fim ao nosso sofrimento. Alguns irmãos e irmãs até jejuam e oram, clamando fervorosamente ao Senhor: Senhor, por favor, vem depressa para nos salvar do sofrimento. Agora, nos últimos dias, os desastres estão aumentando. Pragas, terremotos, inundações e guerras continuam acontecendo um após o outro. As profecias do Senhor Jesus sobre os últimos dias já se cumpriram e chegamos ao momento crítico de acolher o retorno do Senhor. Se não vigiarmos e nos prepararmos, perderemos o Senhor e acabaremos chorando e rangendo os dentes em meio aos desastres. Isso seria um arrependimento eterno. Você também anseia fervorosamente pelo retorno do Senhor? Você deseja ser uma das virgens prudentes para acolher a vinda do Senhor? Você conhece a senda para acolher o Senhor? Esse tópico diz respeito a se podemos realmente acolher o retorno do Senhor Jesus e também diz respeito ao desfecho de cada um de nós. Espero que vocês possam ouvir até o fim, porque você ouvirá boas novas que nunca ouviu antes. Como exatamente o Senhor virá nos últimos dias? A maioria das pessoas acredita que o retorno do Senhor acontecerá de uma só maneira, vindo sobre as nuvens, porque o livro do Apocalipse profetizou: Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. No entanto, há muitas profecias na Bíblia sobre o retorno do Senhor. Se quisermos acolher a vinda do Senhor, não podemos nos basear em apenas um versículo. Também precisamos prestar atenção às próprias profecias do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse: Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro, é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nesses versículos, o Senhor profetizou repetidamente sobre o Filho do Homem e a vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem se refere a uma carne normal e comum, o que significa que Deus encarna para operar, possui humanidade normal e não é nada sobrenatural. Ele é visível, tangível e, de facto, vive junto com os homens. As profecias de vir com as nuvens e vir como Filho do Homem não são contraditórias. Toda profecia na Bíblia dita por Deus certamente se cumprirá, mas se cumprirão passo a passo, e há um processo e uma sequência para o seu cumprimento. O retorno do Senhor acontece em duas etapas. Antes dos desastres, Deus primeiro encarna em segredo para aparecer e realizar sua obra. Depois dos desastres, Deus vem abertamente sobre as nuvens em seu corpo espiritual. Nessas duas etapas diferentes, Deus realizará diferentes obras. Quando Deus encarnar secretamente na carne pela segunda vez, Ele expressará a verdade para realizar a obra de julgamento e purificação, aperfeiçoando um grupo de vencedores antes dos desastres. Isso cumpre as profecias. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Depois que Deus completar a obra de julgamento, purificando aqueles que creem sinceramente nele e aperfeiçoando um grupo de vencedores, ele virá com grande glória, aparecendo abertamente sobre as nuvens para todos os povos e nações. Nesse momento, a obra de salvação já terá terminado, e será o tempo de Deus recompensar os bons e punir os perversos. Qualquer um que se recusar a aceitar a segunda encarnação de Deus antes dos desastres será condenado e punido por Deus. Eles cairão nos desastres, chorando e rangendo os dentes, e serão completamente destruídos. Assim como a Escritura diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Acolher o Senhor ouvindo sua voz. Visto que o Senhor se tornará carne novamente nos últimos dias, como podemos reconhecê-lo e acolher seu retorno? O Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. No livro do Apocalipse é profetizado repetidamente: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa frase é declarada um total de 7 vezes. Esses versículos nos dizem claramente que o caminho para reconhecer o Senhor é ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor nos diz repetidamente que devemos nos concentrar em ouvir a voz de Deus para acolhê-lo. Porque quando o Senhor retornar nos últimos dias, Ele primeiro se tornará carne uma segunda vez como o Filho do Homem. Sua aparência exterior será comum e normal, sem nenhum sinal sobrenatural. Portanto, ninguém pode dizer por sua aparência exterior que ele é a aparição de Deus.
É por isso que a coisa mais crucial ao acolher o Senhor não é ver com nossos olhos, mas ouvir sua voz. Então, a que se refere essa voz? Essa voz não se refere ao som da voz física do Senhor, mas às palavras ditas pelo Senhor. Vejamos 2 exemplos. 2000 anos atrás, Deus se tornou carne pela primeira vez como o Senhor Jesus. Sua aparência exterior era muito comum e normal. Como a mulher samaritana reconheceu o Senhor Jesus? No início, quando o Senhor Jesus lhe pediu água, ela simplesmente o considerou um judeu comum. O Senhor Jesus disse: "Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna." É evidente que as palavras do Senhor Jesus estavam cheias de autoridade e poder. Mais tarde, o Senhor Jesus revelou o segredo de ela ter tido 5 maridos. E a mulher samaritana ficou maravilhada, dizendo: "Senhor, vejo que és profeta." Ela passou de vê-lo como apenas um judeu a chamá-lo de um profeta, porque ele revelou o segredo dela. Mais tarde, a mulher samaritana fez uma pergunta ao Senhor Jesus sobre onde adorar a Deus. O Senhor Jesus respondeu: "Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade." Com essa única declaração, o Senhor Jesus resolveu a confusão dela que ninguém mais conseguia responder. Nesse momento, a mulher samaritana reconheceu o Senhor Jesus e disse: "Eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas." A partir desse processo, podemos ver que a mulher samaritana não reconheceu o Senhor pelo que viu com os olhos, mas por ouvir suas palavras. Vejamos outro exemplo. Como Pedro reconheceu o Senhor Jesus? Simão Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna." Com isso, podemos ver que Pedro reconheceu a verdadeira identidade do Senhor Jesus ao ouvir as palavras que ele disse. Portanto, para reconhecer o Senhor, não podemos confiar no que vemos com os olhos, mas devemos ouvir sua voz. Se esse Filho do Homem consegue expressar a verdade, então, por mais comum que seja sua aparência exterior, ele é o Cristo. Da mesma forma, nos últimos dias, quando Deus se tornar carne pela segunda vez, se quisermos reconhecê-lo, também devemos ouvir sua voz. O Senhor Jesus profetizou: "Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras." Isso significa que, quando o Senhor retornar nos últimos dias, Ele nos dirá muitas coisas novas e nos guiará a toda a verdade. Essas muitas coisas são verdades que o Senhor nunca disse antes. Palavras que ninguém jamais ouviu antes e que não estão registradas na Bíblia. São as palavras que Deus dirá quando vier nos últimos dias. Então, alguns podem perguntar: por que ouvir verdades nunca antes ouvidas significa que acolhemos o Senhor? Vamos considerar algumas perguntas juntos. De onde vem a verdade? Quem pode expressar a verdade? Os humanos podem expressar a verdade? Os padres, pastores, presbíteros ou cientistas podem expressar a verdade?
Satanás pode expressar a verdade? Não. Somente Deus pode expressar a verdade. Toda a verdade vem de Deus. Assim como a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Senhor Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. A verdade vem de Deus. Somente Deus é a fonte da verdade, e somente Deus pode expressar a verdade. Satanás não pode expressar a verdade, e os humanos não podem expressar a verdade. Não importa quão instruído ou conceituado alguém seja, essa pessoa não pode expressar a verdade. Portanto, acolher o retorno do Senhor significa acolher o Filho do Homem que pode expressar todas as verdades. Porque somente Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Se há um Filho do Homem que expressa a verdade continuamente, por mais comum que seja sua aparência exterior, ele deve ser Deus na carne, a aparição do próprio Deus, a corporificação do próprio Deus e a verdade. Para reconhecer o Senhor, devemos ouvir sua voz. Mas como podemos reconhecer a voz de Deus? Na verdade, discernir a voz de Deus significa essencialmente reconhecer como Deus fala e entender as características das palavras do Criador. Mesmo quando Deus se torna carne para falar, Ele fala da posição mais elevada para toda a humanidade. Esse é o tom e a característica das palavras de Deus. A autoridade, a identidade e o caráter de Deus são claramente refletidos em suas palavras. Pode-se também dizer que essa é a maneira única como o Criador fala. Características da voz das palavras de Deus. Para resumir, as palavras de Deus têm poder e autoridade. As palavras de Deus podem revelar todos os mistérios, e as palavras de Deus podem expor nossa corrupção, purificar-nos, salvar-nos e suprir-nos com a vida. Nesse momento, vamos pensar em uma pergunta. O Senhor profetizou que Ele expressará a verdade nos últimos dias. Você acha que Ele virá para dizer as palavras já registradas na Bíblia? Ou dirá novas palavras de fora da Bíblia, que Ele nunca disse antes? A Bíblia inclui apenas as palavras que o Senhor disse no passado. Quando o Senhor vier nos últimos dias, Ele dirá novas palavras, de fora da Bíblia, que Ele nunca disse antes. B. O Senhor dirá as palavras que já estão incluídas na Bíblia. C. Não tenho certeza. A resposta correta é a A. A Bíblia inclui apenas as palavras que o Senhor disse no passado. Quando o Senhor vier nos últimos dias, Ele dirá novas palavras, de fora da Bíblia, que Ele nunca disse antes. Dois. Boas novas. O noivo chegou. Já se passaram 2000 anos desde que o Senhor Jesus fez sua promessa, e muitas pessoas aguardam ansiosamente o seu retorno. Na verdade, o Senhor Jesus já retornou na carne. Agora, existe um Filho do Homem que vem expressando muitas verdades há muitos anos. Muitas pessoas, depois de lerem suas palavras, sentem que são as declarações do Espírito Santo, a voz de Deus. Elas passaram a reconhecer que esse Filho do Homem que expressa a verdade é o Senhor Jesus que retornou. Ele é o Deus Todo-Poderoso encarnado.
Deus Todo-Poderoso expressou todas as verdades necessárias para limpar e salvar a humanidade. Revelou os mistérios do plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus e realizou a obra de julgamento começando pela casa de Deus. Ele encerrou a Era da Graça e inaugurou a Era do Reino. O Senhor Jesus já retornou na carne e agora está falando suas palavras. Vamos ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso. Ouvir a voz de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: já fui chamado de Jeová. Também já fui conhecido pelas pessoas como o Messias. E elas já me chamaram de Jesus, o Salvador, com amor e estima. Hoje, não sou mais o Jeová nem o Jesus que as pessoas conheceram nos tempos passados. Antes, sou o Deus que voltou nos últimos dias, o Deus que há de levar a era a um fim. Sou o próprio Deus que se ergue da extremidade da terra, repleto de todo o meu caráter e pleno de autoridade, honra e glória. As pessoas nunca estiveram em contato comigo, nunca me conheceram e sempre foram ignorantes do meu caráter. Desde a criação do mundo até hoje, nem uma só pessoa me viu. Este é o Deus que aparece às pessoas nos últimos dias, mas que está oculto entre elas. Ele reside entre as pessoas, verdadeiro e real, como o sol ardente e a chama flamejante, cheio de poder e transbordando de autoridade. Não há uma única pessoa ou coisa que não há de ser julgada pelas minhas palavras, nem uma única pessoa ou coisa que não há de ser purificada pelo queimar do fogo. No fim, a miríade de países será abençoada por causa das minhas palavras e também esmagada em pedaços por causa das minhas palavras. Dessa forma, todas as pessoas nos últimos dias hão de ver que eu sou o Salvador que retornou e que eu sou o Deus Todo-Poderoso que conquista toda a humanidade. E todos hão de ver que já foi a oferta pelo pecado para o homem, mas que nos últimos dias eu me tornei as chamas do sol flamejante que queimam todas as coisas, bem como o sol da justiça que revela todas as coisas. Essa é minha obra dos últimos dias. Eu assumi esse nome e carrego comigo esse caráter para que todas as pessoas possam ver que eu sou o Deus justo, o sol ardente, a chama flamejante, para que todos possam me adorar, o único Deus verdadeiro, e para que possam ver minha verdadeira face. Não sou apenas o Deus dos israelitas e não sou apenas o Redentor. Antes, sou o Deus de todas as criaturas em todos os céus, na terra e nos mares. Estou realizando minha obra por todo o universo. E no Oriente, estrondos trovejantes são anunciados incessantemente, sacudindo todas as nações e as denominações. São minhas declarações que têm conduzido todos os homens para o presente dia. Eu faço com que todos os homens sejam conquistados por minhas declarações. Caiam nessa corrente e se rendam diante de mim, pois há muito tempo retirei minha glória de toda a terra e a anunciei novamente no Oriente. Quem não anseia ver minha glória? Quem não aguarda ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede de meu reaparecimento? Quem não anseia por minha amabilidade? Quem não viria para a luz? Quem não observaria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não admira aquele que possui grande poder?
Minhas declarações hão de ser propagadas por toda a terra. Proclamarei e falarei mais palavras para meu povo escolhido, como um poderoso trovão que abala as montanhas e os rios. Eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras da minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam minhas palavras. O relâmpago ilumina do Oriente toda a distância até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em afastar-se delas, e elas também são insondáveis para ele. E ainda mais que isso, elas fazem com que o homem se alegre. Como bebés recém-nascidos, todos os homens ficam contentes e alegres e celebram minha vinda. Por meio de minhas declarações, hei de trazer todos os homens para diante de mim. A partir de então, hei de entrar formalmente no meio dos homens e fazer com que venham me prestar homenagem. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, hei de fazer com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci até o Monte das Oliveiras do Oriente. E já faz tempo que vim para a terra, e que já não sou mais o filho dos judeus, mas o relâmpago do Oriente. Pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebé que foi abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora. Ainda mais que isso, eu sou o todo-glorioso Deus Todo-Poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam minhas declarações e contemplem minhas obras. Essa é a totalidade de minha intenção. É o fim e o clímax de meu plano, assim como o propósito de meu gerenciamento. Fazer com que miríades de nações me prestem homenagem, miríades de bocas me reconheçam, miríades de povos ponham sua confiança em mim e miríades de meu povo escolhido se rendam a mim. Irmãos e irmãs, vamos pensar sobre isto. Quem pode expressar essas palavras? A. Somente Deus pode expressar essas palavras. Essa é a voz de Deus. B. Isto vem do homem. Qualquer um pode expressar essas palavras. C. Não sei. A resposta correta é a A. Somente Deus pode expressar essas palavras. Essa é a voz de Deus. Toda palavra de Deus Todo-Poderoso carrega autoridade e poder e atinge o coração das pessoas. Além de Deus, quem pode falar a toda a humanidade? Além de Deus, quem pode expressar à humanidade a intenção de Deus de salvá-la? Além de Deus, quem pode determinar os desfechos das pessoas, controlar a vida e a morte e governar o universo e todas as coisas? Além de Deus, quem pode revelar à humanidade o plano de Deus para a sua obra nos últimos dias e o desfecho e a destinação finais da humanidade? Além de Deus, quem pode proclamar os decretos administrativos de Deus a todo o universo? Além de Deus, ninguém pode fazer isso. Deus Todo-Poderoso fala abertamente a toda a humanidade, e todos podem sentir a autoridade e o poder em suas palavras. As palavras de Deus Todo-Poderoso são a declaração direta de Deus. São a voz de Deus. Todas as ovelhas de Deus que ouvem as palavras de Deus Todo-Poderoso reconhecem que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Deus se tornou carne pela segunda vez e retornou. O Senhor Jesus, por quem ansiamos dia e noite, retornou. Ele é Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus retornou e está dizendo suas novas palavras. Vamos considerar uma pergunta. Você acha que essas palavras são da Bíblia? Ou são as novas palavras de fora da Bíblia que o Senhor Jesus disse nos últimos dias? A. São as palavras da Bíblia. B. São as novas palavras de fora da Bíblia que o Senhor Jesus disse nos últimos dias. C. Não tenho certeza. A resposta correta é a B. São as novas palavras de fora da Bíblia que o Senhor Jesus disse nos últimos dias. Essas são as novas palavras expressas por Deus Todo-Poderoso nos últimos dias. Palavras que não foram previamente registradas na Bíblia. Na verdade, o Senhor Jesus já retornou na carne nos últimos dias. Ele abriu o livro selado profetizado no livro do Apocalipse, cumprindo as profecias. Ele respondeu: Vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão e se embranquecerão, e serão acrisolados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Ninguém entre a humanidade pode abrir o livro selado. Somente o próprio Senhor Jesus pode abri-lo, porque ninguém entre os humanos pode expressar a verdade. Somente Deus pode expressar a verdade. Portanto, essas palavras não são ditas por nenhum de nós, nem são ditas diretamente pelo Espírito de Deus. Em vez disso, Deus se tornou carne pessoalmente uma segunda vez na terra, em uma forma humana comum de carne e osso, dizendo muitas novas palavras e realizando uma nova obra. As ovelhas de Deus gradualmente reconheceram que as palavras ditas por Deus Todo-Poderoso são a verdade e reconhecem que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Então, quantas palavras Deus Todo-Poderoso já disse até agora? Até hoje, Deus Todo-Poderoso já disse mais de 10 milhões de palavras da verdade nos últimos dias. Essas novas palavras são a prova de que o Senhor Jesus retornou. A Bíblia inteira contém apenas cerca de 800.000 palavras. As palavras que Deus Todo-Poderoso expressou hoje são tão volumosas quanto 12 Bíblias. Isso cumpre precisamente a profecia do Senhor Jesus. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade e vos anunciará as coisas vindouras. Em suas palavras, Deus Todo-Poderoso desvendou muitos mistérios. Por exemplo,
o mistério do plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos, o mistério dos 3 estágios da obra de Deus para salvar a humanidade, o mistério do nome de Deus, o mistério da obra de julgamento nos últimos dias, o mistério da encarnação, a quem Deus salva e a quem Ele elimina, como Deus forma um grupo de vencedores antes dos desastres, quem pode entrar no reino dos céus e quem não pode, o desfecho e a destinação futuros da humanidade, como o reino de Cristo será realizado, como Satanás corrompe as pessoas, como resolver completamente o problema do pecado, como alguém pode realmente obedecer e amar a Deus, e muitos outros. Esses mistérios não apenas nos revelam o que aconteceu no passado, mas também explicam a obra que Deus está a fazer agora e o que Ele realizará no futuro. Esses mistérios são esclarecedores e totalmente convincentes, dando às pessoas um entendimento e uma percepção totalmente novos da obra e do caráter de Deus. Isso cumpre precisamente a profecia da Bíblia. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Algumas pessoas podem perguntar: como podemos ter certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou? As declarações de Deus, cada vez que Ele se torna carne, certamente cobrem muitas áreas. Elas se relacionam principalmente com as exigências e admoestações de Deus ao homem, as palavras dos decretos administrativos e mandamentos de Deus, suas palavras de julgamento e castigo e sua revelação da humanidade corrupta. Há também palavras de profecias, as promessas de Deus à humanidade e assim por diante. Todas essas palavras são a expressão da verdade, do caminho e da vida. Todas elas são a revelação da substância da vida de Deus. Elas representam o caráter de Deus e tudo o que Deus tem e é. Podemos ver a partir das palavras expressas por Deus que as palavras de Deus são a verdade e que elas têm autoridade e poder. Assim, se você deseja determinar se as palavras expressas por Deus Todo-Poderoso são a voz de Deus, você pode comparar as palavras do Senhor Jesus com as palavras de Deus Todo-Poderoso e ver se são as palavras expressas por um só Espírito e se são a obra feita por um só Deus. Se a fonte delas for a mesma, então isso prova que as palavras de Deus Todo-Poderoso são as declarações de Deus e que Deus Todo-Poderoso é a aparição de Deus. Primeiro, veremos as palavras de Deus de exigências e admoestações aos homens. O Senhor Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Deus Todo-Poderoso diz: hoje, os que têm amor genuíno por mim, tais pessoas são abençoadas. Abençoados são aqueles que se submetem a mim. Eles hão de permanecer no meu reino. Abençoados são os que conhecem a mim. Eles hão de exercer poder no meu reino. Abençoados são aqueles que me buscam. Eles hão de escapar dos laços de Satanás e desfrutarão das minhas bênçãos. Abençoados são aqueles capazes de se rebelar contra si mesmos. Eles hão de ser ocupados por mim
e herdarão a generosidade do meu reino. Aqueles que correm por aí por minha causa, eu me livrarei deles. Aqueles que se despendem por mim, eu os aceitarei. E àqueles que me oferecem, concederei a eles coisas para seu desfrute. Aqueles que desfrutam minhas palavras, eu os abençoarei. Eles hão de ser os pilares que sustentam a comieira do meu reino, e hão de desfrutar de incomparável generosidade na minha casa, e ninguém pode comparar-se a eles. A partir das admoestações e exigências dadas pelo Senhor Jesus e por Deus Todo-Poderoso, podemos ver as expectativas de Deus para a humanidade. Deus valoriza as pessoas honestas e abençoa aqueles que se despendem sinceramente por Ele. Também testemunhamos o profundo cuidado e a salvação de Deus para com a humanidade. Embora o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso operem em áreas diferentes e falem de maneiras diferentes, o caráter revelado, as verdades expressas e as exigências para com a humanidade permanecem as mesmas. A seguir, vejamos as palavras de Deus sobre os decretos administrativos. O Senhor Jesus disse: Portanto vos digo, todo pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Deus Todo-Poderoso diz: Eu lançarei minha ira sobre cada país e promulgarei os decretos administrativos que serão tornados públicos a todo o universo. E quem os violar será castigado. Quando falo para todo o universo, todas as pessoas ouvem a minha voz. Isto é, todas as pessoas veem todas as obras que eu realizei em todo o universo. Aqueles que vão contra as minhas intenções, isto é, que se opõem a mim com os feitos do homem, cairão em meio ao meu castigo. Renovarei as inúmeras estrelas dos céus. Graças a mim, o sol e a lua serão renovados. Os céus não serão mais como eram, e todas as coisas na terra serão renovadas. Tudo isso será realizado por causa das minhas palavras. Todos os países do universo serão redivididos e substituídos pelo meu reino, de modo que os países da terra desaparecerão para sempre e só existirá o reino que me adora. Todos os países da terra serão destruídos e deixarão de existir. Dos seres humanos do universo, todos aqueles que são do diabo serão aniquilados. Todos os que adoram Satanás cairão no meio do meu fogo ardente. Isto é, com exceção daqueles que agora estão dentro da corrente, o resto será transformado em cinzas. Quando eu castigar cada povo, as comunidades religiosas em diferentes graus retornarão ao meu reino e serão conquistadas por meio das minhas obras, porque terão visto que o Santo vindo numa nuvem branca já chegou. Todas as pessoas serão classificadas de acordo com sua espécie e receberão vários castigos correspondentes às suas ações. Todos aqueles que resistiram a mim perecerão. E quanto àqueles cujos atos na terra não me envolveram, devido ao seu comportamento, continuarão a existir na terra sob a governança dos meus filhos e do meu povo. Eu aparecerei à miríade de países e povos e expressarei a minha própria voz na terra, proclamando a completude da minha grande obra, permitindo
que todas as pessoas vejam isso com seus próprios olhos. A partir dessas palavras, vemos que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo e resistem teimosamente à obra de Deus enfrentarão, por fim, seu julgamento e sua punição. Os decretos administrativos emitidos por Deus Todo-Poderoso são mais detalhados e abrangentes, mas se alinham plenamente com as palavras ditas pelo Senhor Jesus. Todos eles revelam a identidade única de Deus como o Criador e sua essência santa e seu caráter justo que não podem ser ofendidos. A seguir, vejamos as palavras de Deus de julgamento, castigo e a revelação da corrupção da humanidade. O Senhor Jesus disse: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Deus Todo-Poderoso diz: Quantos creem em mim, apenas para que eu possa curá-los? Quantos creem em mim, apenas para que eu possa usar meu poder para expulsar espíritos impuros de seu corpo? E quantos creem em mim, simplesmente para que possam receber paz e alegria de mim? Quantos creem em mim, apenas para exigir de mim mais riqueza material? Quantos creem em mim, apenas para passar esta vida em paz e estar sãos e salvos no mundo vindouro? Quantos creem em mim, para evitar o sofrimento do inferno e receber as bênçãos do céu? Quantos creem em mim, apenas em busca de conforto temporário, mas não buscam ganhar nada no mundo vindouro? Quando eu concedo minha fúria às pessoas e tomo toda a alegria e paz que elas outrora possuíam, elas ficam duvidosas. Quando eu concedo às pessoas o sofrimento do inferno e tomo de volta as bênçãos do céu, elas ficam fora de si. Quando as pessoas me pedem para curá-las, eu não lhes dou atenção e sinto repulsa por elas. As pessoas se apartam de mim para buscar, ao contrário, a senda do curandeirismo e da feitiçaria. Quando eu tiro tudo que as pessoas exigiram de mim, todas desaparecem sem deixar vestígios. Assim, eu digo que as pessoas têm fé em mim porque minha graça é abundante demais e porque há benefícios demais a serem ganhos. A partir das palavras do Senhor Jesus, expondo os fariseus, e do julgamento de Deus Todo-Poderoso sobre a corrupção do homem, podemos ver que Deus odeia o pecado e detesta nossa corrupção. Também podemos ver seu caráter justo e santo, e Ele examina nosso coração e nossa mente e conhece muito bem nossa corrupção. A seguir, vejamos as palavras de promessa de Deus à humanidade. O Senhor Jesus disse: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Deus Todo-Poderoso diz: Enquanto minhas palavras se completam, o reino é gradualmente formado na terra, e o homem retorna gradualmente à normalidade e, portanto, está estabelecido na terra o reino em meu coração.
No reino, todo o povo de Deus recupera a vida do homem normal. Foi-se o inverno gelado, substituído por um mundo de cidades de primavera, onde a primavera dura o ano todo. As pessoas já não são expostas à frieza do mundo do homem e já não suportam gélida desolação do mundo do homem. As pessoas não lutam umas com as outras. Os países não entram em guerra uns contra os outros. Já não há a carnificina e o sangue que flui da carnificina. Todas as terras estão cheias de felicidade e todos os lugares estão repletos de calor entre os homens. As promessas do Senhor Jesus e de Deus Todo-Poderoso revelam o amor de Deus pela humanidade, bem como sua autoridade e poder sobre o destino da humanidade e de toda a criação. Somente o próprio Deus pode desvendar os mistérios de seu reino e como ele será, e somente ele pode concretizar suas belas promessas para a humanidade. A partir da comparação acima, podemos ver que Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus são um e o mesmo Deus. Essas palavras são ditas por Deus encarnado, que se posta na mais alta posição e fala à humanidade, revelando o caráter e a essência santa de Deus, demonstrando plenamente a autoridade e a identidade de Deus. Essas palavras vêm do mesmo Espírito, confirmando que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou, a manifestação do Criador. Hoje, Deus Todo-Poderoso na carne aparece como uma pessoa comum, normal. Contudo, as palavras que saem de sua boca abalam o céu e a terra. Algumas de suas palavras estão cheias de autoridade e poder. Algumas transbordam da misericórdia e tolerância de Deus para com a humanidade. Algumas expressam sua ira feroz contra este mundo maligno. E algumas são afiadas e penetrantes como uma espada de dois gumes, cortando direto até nosso coração. Hoje, Deus Todo-Poderoso expressou dezenas de milhões de palavras. O grande volume dessas palavras é suficiente para que as ovelhas de Deus reconheçam que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Essas verdades abundantes são a melhor prova de que o Senhor veio. Hoje, as palavras de Deus foram tornadas públicas online, disponíveis gratuitamente para que pessoas de todas as nações e terras busquem e investiguem. Todo aquele que busca a verdade e anseia pela aparição de Deus pode receber livremente a provisão dessas palavras. Isso cumpre a profecia do Apocalipse. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Deus Todo-Poderoso veio para fazer a obra de julgamento. Nos últimos dias, Deus Todo-Poderoso expressou a verdade para realizar a obra de julgamento, cumprindo inteiramente as profecias da Bíblia. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: a obra de julgamento é a própria obra de Deus. Portanto, ela deve ser naturalmente realizada pelo próprio Deus. Não pode ser realizada pelo homem em seu lugar. Como o julgamento é o uso da verdade para conquistar a humanidade, é inquestionável que Deus ainda apareça como imagem encarnada para realizar essa obra entre os homens. Isto é, Cristo nos últimos dias usará a verdade
para ensinar os homens do mundo todo e revelar-lhes todas as verdades. Essa é a obra de julgamento de Deus. Irmãos e irmãs, vamos considerar isto. Quem pode revelar a raiz do pecado da humanidade? Quem pode fazer a obra de julgamento de Deus nos últimos dias? Quem pode limpar e salvar a humanidade? Quem pode revelar à humanidade o caráter santo e justo de Deus que não pode ser ofendido? Ninguém. Além de Deus encarnado, ninguém pode fazer isso. Reconhecemos, a partir das palavras e da obra de Deus Todo-Poderoso, que Ele é o Deus prático encarnado, a aparição de Cristo, o Salvador, nos últimos dias. O julgamento nos últimos dias começa pela casa de Deus e é realizado entre todos que aceitam sua obra de julgamento nos últimos dias. Ou seja, Deus retorna à terra em carne, expressando muitas verdades para julgar e purificar, guiando o povo escolhido de Deus a toda a verdade. Esta é a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, e foi planeada por Deus há muito tempo. Muitas pessoas, tendo sido regadas e pastoreadas pelas palavras de Deus Todo-Poderoso, e tendo experienciado seu julgamento e sua revelação, ganharam um novo entendimento da obra de Deus. Elas também viram a verdade de sua própria corrupção por Satanás, arrependeram-se verdadeiramente e passaram a odiar sua própria natureza pecaminosa. Elas começaram a se concentrar em praticar a verdade, e seus caracteres corruptos mudaram. Elas também produziram vários testemunhos de serem purificadas de sua corrupção por meio do julgamento e castigo de Deus. Vários testemunhos do povo escolhido de Deus, bem como muitos filmes e vídeos, já foram publicados online. É evidente que a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias já produziu um grupo de vencedores e abalou todas as denominações e o mundo inteiro. Mais e mais pessoas estão ouvindo a voz de Deus e investigando o verdadeiro caminho. Muitos que têm sede da verdade e creem sinceramente no Senhor, ao verem as palavras de Deus Todo-Poderoso e os vários testemunhos do povo escolhido de Deus, confirmaram que Deus Todo-Poderoso é de facto o Senhor Jesus que retornou. Um após o outro, eles vêm aceitar a Deus Todo-Poderoso e foram arrebatados para diante do trono de Deus. Receberam julgamento e purificação diante do tribunal de Cristo e participaram da ceia das bodas do Cordeiro. Algumas pessoas podem perguntar: por que eu não soube disso antes? Isso é porque Deus retornou secretamente na carne, e nem todos ouvem essas boas novas ao mesmo tempo. Deus predestinou um tempo adequado para cada pessoa ouvir sobre a vinda do Senhor. Hoje, você pode ouvir a notícia do retorno do Senhor. Isso é absolutamente arranjado por Deus. Talvez você sinta que é muito repentino ou que o tempo ainda não chegou. Mas o Filho do Homem retornou quando menos esperávamos. Exatamente como a Escritura diz: pois isso fiquei também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Na verdade, você não está sozinho ao ouvir essa notícia. Em seu próprio país e até mesmo em sua cidade natal, muitos irmãos e irmãs já acolheram o retorno do Senhor. O Evangelho do Reino se espalhou por todo o universo. Deus Todo-Poderoso disse:
minhas declarações hão de ser propagadas por toda a terra. Proclamarei e falarei mais palavras para meu povo escolhido, como um poderoso trovão que abala as montanhas e os rios. Eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras da minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam minhas palavras. Deus cumpre o que diz, e o que Ele diz se realizará. Na verdade, essas palavras já se cumpriram. Deus Todo-Poderoso expressou a verdade e realizou a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Encerrou a era da graça, inaugurou a era do reino e trouxe o Evangelho do reino dos céus. As palavras de Deus Todo-Poderoso foram traduzidas para mais de 40 idiomas e estão sendo abertamente proclamadas a toda a humanidade. O Evangelho do Reino já se espalhou pelos 5 continentes, alcançando todos os cantos do mundo, sendo testemunhado em mais de 100 países. Ao norte, alcançou as vastas extensões do Canadá e as planícies nevadas da Rússia. Ao sul, alcançou as terras vibrantes e cheias de vida da Argentina e da África do Sul. A leste, alcançou as cidades movimentadas da China, do Japão e da Coreia do Sul. A oeste, alcançou os Estados Unidos, o Brasil e as principais nações europeias como Alemanha, Reino Unido e França. Chegou até mesmo às nações como Austrália, Índia e Singapura. Todos aqueles que aceitam a obra de julgamento de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias participaram da ceia das bodas do Cordeiro e começaram uma nova vida na era do reino, vivendo face a face com o Senhor. Isso cumpre a profecia da Bíblia. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Jeová, será estabelecido como o mais alto dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E também cumpre as palavras de Deus Todo-Poderoso. O reino está se expandindo, formando-se e se erguendo no meio da humanidade. Não há força que possa destruir meu reino. A ampla expansão do Evangelho do Reino de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias nos ajuda ainda mais a confirmar que Ele não é uma pessoa comum, mas é o retorno do Senhor Jesus. Por meio da leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso, você ouviu a voz de Deus? Você acha que o Senhor Jesus retornou? O Senhor Jesus ainda não retornou. Eu continuo esperando. B. O Senhor Jesus já retornou apenas em espírito. C. O Senhor Jesus já se tornou carne pela segunda vez e disse pessoalmente essas novas palavras e abriu o livro selado. A resposta correta é a C. O Senhor Jesus já se tornou carne pela segunda vez e disse pessoalmente essas novas palavras e abriu o livro selado. Nesse momento, alguns podem perguntar: a Escritura declara claramente: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mas vocês testemunham que o Senhor já retornou. Então, como vocês sabem? Alguns irmãos e irmãs citam esse versículo e não acreditam que o Senhor retornou. De facto,
eles não entenderam verdadeiramente o real significado desse versículo. Então, qual é o verdadeiro significado de daquele dia e hora, porém ninguém sabe? Significa que quando Deus se torna carne e vem ao mundo, ninguém sabe. O dia e a hora exatos da vinda do Senhor são desconhecidos para o homem. Mas, uma vez que Cristo veio, uma vez que Ele começa a realizar seu ministério e a expressar a verdade, as pessoas gradualmente passarão a saber por meio de suas palavras e declarações. Porque Deus se torna carne e vive entre os homens com o propósito exato de salvar a humanidade. Se ninguém jamais pudesse saber que Ele veio, como alguém poderia segui-lo e acreditar nele? Quando Deus Todo-Poderoso veio na carne desta vez, ninguém estava ciente de sua chegada e ninguém acolheu sua chegada logo no início. Ele chegou silenciosa e secretamente na carne. Um dia, ele começou a falar, mas naquele tempo as pessoas não o reconheceram. Mais tarde, à medida que ele falava mais e mais, como uma corrente contínua de água viva, só então o povo escolhido de Deus subitamente percebeu e reconheceu que este Filho do Homem, que expressou tanta verdade e operou entre as pessoas por tanto tempo, é de facto Deus encarnado. Ele é o Senhor Jesus que retornou. Depois disso, mais e mais pessoas reconheceram que Ele é o Senhor Jesus que retornou. Mais e mais pessoas também começaram a proclamar e a testemunhar para o mundo inteiro que o Senhor voltou e está falando novas palavras. No entanto, isso não significa que elas soubessem desde o início. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O verdadeiro caminho sempre foi perseguido. Vamos considerar uma pergunta. Você acha que todos, ao ouvirem as boas novas de que o Senhor veio na carne, estariam dispostos a investigar as novas palavras de Deus e a acolhê-lo? A. Sim. B. Não. A resposta correta é B. Não. O Senhor Jesus profetizou isto há muito tempo. Pois, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. Segundo a imaginação das pessoas, quando o Senhor viesse, elas deveriam se alegrar e acolhê-lo. Mas o Senhor Jesus disse que ele iria padecer muitas coisas e ser rejeitado por esta geração. Por que isso acontece? A primeira razão é que o mundo é maligno e tenebroso. O Senhor Jesus nos disse isso há muito tempo, dizendo: geração perversa é esta. A luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Está claro que este mundo é maligno e que a humanidade foi profundamente corrompida por Satanás, odiando a verdade. Portanto, desde os tempos antigos até agora, cada passo da obra de Deus foi condenado e sofreu a resistência desta humanidade maligna. Como resultado, o verdadeiro caminho sempre sofrerá a oposição deste mundo maligno
e da humanidade corrupta. Nos últimos dias, a corrupção da humanidade é ainda mais profunda. Por isso, nem todos acolherão a vinda do Senhor Jesus. A obra de Deus nos últimos dias certamente encontrará resistência e condenação deste mundo maligno. A segunda razão é que a obra de Deus sempre excede as expectativas e imaginações humanas. Olhando para 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, todo o mundo religioso judaico não se opôs a ele? Isso foi porque o Senhor Jesus era diferente do Messias que eles imaginavam. Eles esperavam que o Messias fosse como um rei, sentado no trono de David, mas o Senhor Jesus nasceu em uma família comum, tinha aparência comum, não tinha status nem poder e era completamente diferente do Messias que eles tanto esperavam. Portanto, eles acharam difícil aceitá-lo. O mesmo acontece hoje. O mundo religioso inteiro aguarda ansiosamente a vinda do Senhor sobre as nuvens. Contudo, Deus mais uma vez se tornou carne e retornou, aparecendo e operando como um filho do homem. Como sua aparição excede a noção e a imaginação humanas, muitos não conseguem aceitá-la. Alguns até resistem e condenam Deus Todo-Poderoso, que se tornou carne hoje. Ao longo da história, apenas um número muito pequeno de pessoas que amam a verdade foi capaz de aceitar o verdadeiro caminho e seguir o verdadeiro Deus. A maioria segue cegamente a multidão sem buscar ou examinar o verdadeiro caminho, perdendo no final a oportunidade de ser salva por Deus. Portanto, o Senhor Jesus nos advertiu: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Portanto, se é a obra de Deus, não se baseia no facto de a maioria aceitá-la ou de o mundo a reconhecer. Mas se este Filho do Homem pode expressar a verdade e realizar a obra de salvar a humanidade. Hoje, quando algumas pessoas ouvem que o Senhor retornou, sua primeira reação é perguntar aos padres, pastores e presbíteros. Elas pensam que, quando o Senhor retornar, Ele aparecerá primeiro àqueles que estão familiarizados com a Bíblia e têm status. Se os padres ou pastores não acreditarem, então elas também não acreditarão. Você concorda? O Senhor Jesus alguma vez disse que revelaria primeiro o seu retorno aos padres ou pastores? O Senhor Jesus nunca disse tal coisa. Tomemos como exemplo o que aconteceu há 2000 anos. Os discípulos do Senhor Jesus eram, em sua maioria, pessoas comuns, como cobradores de impostos e pescadores, não os sacerdotes ou escribas de alto escalão que eram bem versados nas Escrituras. Vamos considerar outra pergunta. Quem foram os principais culpados por crucificar o Senhor Jesus há 2000 anos? Não foi o governo romano, mas os líderes religiosos, os principais sacerdotes e os fariseus, que eram bem versados nas Escrituras e aguardavam ansiosamente a vinda do Messias. Eles não apenas rejeitaram o Senhor Jesus, mas também tomaram a frente para resistir, condenar e até mesmo pregá-lo na cruz. Isso deveria nos fazer refletir profundamente. Porque esses homens, que passaram anos explicando as Escrituras,
não buscaram nem investigaram quando o Senhor Jesus apareceu para operar. Mesmo sabendo que suas palavras tinham autoridade e poder, eles não buscaram nem investigaram, mas se apegaram teimosamente à letra da Escritura. Impediram os crentes de aceitar o verdadeiro caminho. E, por fim, crucificaram o Senhor Jesus na cruz. Por que isso acontece? Está registrado na Bíblia. Então, os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e diziam: que faremos? Porquanto este homem vem operando muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e nos tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Com isso, podemos ver que, embora esses principais sacerdotes e fariseus reconhecessem que o Senhor Jesus tinha autoridade e poder, eles resistiam teimosamente ao verdadeiro caminho, a fim de proteger seu próprio status e sustento. O povo judeu não tentou discernir e, cegamente, admirou e adorou os líderes religiosos. Seguindo-os, eles pregaram o Senhor Jesus na cruz, cometendo um crime hediondo, ofendendo o caráter de Deus, e toda a nação judaica foi submetida à dor sem precedentes da aniquilação de seu país. Nos últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne para aparecer e operar. Qual é a atitude do mundo religioso de hoje? As verdades expressas por Deus Todo-Poderoso há muito tempo são publicadas online para que todos investiguem. Mas quantos padres, pastores e presbíteros tomaram a iniciativa de investigar? Vendo que Deus Todo-Poderoso expressou muitas verdades, que existem inúmeros testemunhos experienciais e que o Evangelho do Reino se espalhou por todo o mundo, eles temem que todas as ovelhas de Deus se voltem para o Deus encarnado, ameaçando seu status e sustento. Assim, eles não apenas se recusam a buscar ou investigar por si mesmos, mas antes condenam, atacam e julgam sem escrúpulos a obra de Deus Todo-Poderoso, impedindo que os outros se voltem para Deus Todo-Poderoso. Será que são realmente pessoas humildes que buscam a verdade? São verdadeiramente obedientes e fiéis a Deus? Não são exatamente como os fariseus? Se admirarmos cegamente os padres, pastores e presbíteros e insistirmos em ouvi-los quando se trata de acolher o retorno do Senhor, deixando o nosso desfecho e nossa destinação final nas mãos deles, então seremos verdadeiramente as virgens nécias. Assim como o povo judeu que seguiu cegamente seus líderes religiosos, acabaríamos na senda da resistência a Deus e seríamos punidos por Ele. Onde reside a sabedoria das virgens prudentes? Ela reside no facto de que, quando leem as palavras de Deus Todo-Poderoso, elas reconhecem que são a verdade, algo que nenhum homem poderia expressar. Em seu coração, elas têm a certeza de que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Elas têm em mente própria, não seguem os outros cegamente, e conseguem ver que a maioria dos pastores e presbíteros no mundo religioso são fariseus hipócritas. Uma vez que ouvem a voz de Deus e veem que as verdades que estão sendo expressas são de Deus, elas aceitam o verdadeiro caminho sem hesitação. É assim que conseguem acolher o Senhor. Mas, quanto àqueles que se fecham, que se apegam a seus velhos caminhos, ou ouvem a verdade, mas são controlados ou impedidos por os outros de aceitar o verdadeiro caminho,
eles estão destinados a não ouvir a voz de Deus nem a acolher o Senhor. Se as pessoas apenas esperam ver o Senhor Jesus vindo sobre as nuvens, mas se fazem de surdas para a verdade expressa por Deus Todo-Poderoso e até o julgam e condenam, então elas são o joio e os malfeitores expostos pela obra de Deus nos últimos dias. Elas certamente serão abandonadas, eliminadas e punidas por Deus. No entanto, não importa o quanto esta humanidade maligna resista e se opunha à obra de Deus, ela não pode impedir nem um pouco os passos de Deus. O Evangelho do Reino está se espalhando com ímpeto imparável, e mais pessoas que têm sede da verdade já aceitaram a obra e as palavras de Deus Todo-Poderoso. As ovelhas de Deus ouvem sua voz, e todos os que pertencem a Deus certamente retornarão para diante de seu trono. Assim como Deus Todo-Poderoso diz: todos nós acreditamos que nenhum país ou força pode impedir o que Deus deseja realizar. E aqueles que tentam obstruir a obra de Deus, que resistem à palavra de Deus e que perturbam e tentam prejudicar o plano de Deus, acabarão sendo punidos por Deus. Qualquer pessoa que resista à obra de Deus há de ser banida ao inferno por Deus. Qualquer país que resista à obra de Deus há de ser destruído por Deus. Qualquer nação que se erga para se opor à obra de Deus há de ser varrida desta terra e há de deixar de existir. Eu insto as pessoas de todas as nações, de todos os países e de todos os setores a ouvir a voz de Deus, a contemplar a obra de Deus e a atentar para a sina da humanidade. Assim fazendo de Deus o mais sagrado, o mais honrado, o mais elevado, e o único objetivo de adoração entre a humanidade, e capacitando a humanidade inteira a viver em meio às bênçãos de Deus. É exatamente como os descendentes de Abraão viveram sob a promessa de Jeová. E é exatamente como Adão e Eva, que Deus criou no princípio, viveram no jardim do Éden. A obra de Deus avança como uma onda poderosa. Ninguém pode detê-lo, ninguém pode interromper sua marcha. Só aqueles que ouvem atentamente suas palavras, os que o procuram e têm sede dele, é que podem seguir seus passos e receber sua promessa. Aqueles que não o fazem estarão sujeitos a um desastre esmagador e a uma punição merecida. Quando se trata da grande questão do retorno do Senhor, como devemos trilhar esta senda? Deus Todo-Poderoso diz: a volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda e não devem blasfemar contra o Espírito Santo nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que se submetem à orientação do Espírito Santo e têm sede da verdade e a buscam. Somente assim, vocês serão beneficiados. Eu os aconselho a trilhar a senda da fé em Deus com cuidado. Não tirem arbitrariamente conclusões precipitadas, muito menos sejam casuais e negligentes em sua crença em Deus. Vocês deveriam saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus
deveriam possuir um coração humilde e temente a Deus. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligentemente tiram conclusões precipitadas ou a condenam são pessoas arrogantes. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou os condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas que têm razão e aceitam a verdade. Talvez, tendo ouvido o caminho da verdade e tendo lido a palavra da vida, você creia que somente uma em 10.000 dessas palavras esteja de acordo com seus pontos de vista e a Bíblia. E então, você deveria continuar a buscar naquele 10º de milésimo dessas palavras. Ainda o aconselho a ser humilde, a não ser confiante demais e a não se exaltar alto demais. Com o pouco de um coração temente a Deus que você possuir, você ganhará maior luz. Se examinar estas palavras cuidadosamente e as contemplar repetidamente, você irá entender se elas são ou não a verdade, e se elas são vida ou não. Talvez, tendo lido apenas algumas sentenças, certas pessoas condenem cegamente estas palavras, dizendo: isso nada mais é do que algum esclarecimento do Espírito Santo. Ou esse é um falso Cristo vindo para desorientar as pessoas. Aqueles que dizem tais coisas foram cegadas pela ignorância. Você entende muito pouco da obra e da sabedoria de Deus. E eu o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias. E não devem ser pessoas que blasfemem contra o Espírito Santo porque vocês têm medo de serem desorientados. Não seria uma grande pena? Se, após muito examinar, você ainda crer que estas palavras não são a verdade, não são o caminho e não são a expressão de Deus, então você finalmente será punido e ficará sem bênçãos. Se não consegue aceitar tal verdade falada de modo tão simples e tão claro, então você não é inapto para a salvação de Deus? Você não é alguém que não é abençoado o suficiente para retornar diante do trono de Deus? Pense nisso. Não seja imprudente e impetuoso. E não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de sua destinação, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida. E não brinque consigo mesmo. Você pode aceitar essas palavras? Queridos irmãos e irmãs, cremos no Senhor por toda a nossa vida. Não estivemos sempre esperando para acolher o seu retorno. Agora, em nossa vida, o Senhor Jesus verdadeiramente retornou. Este é o evento mais importante em nossa vida. Diz respeito ao nosso desfecho e à nossa destinação. Espero que os irmãos e as irmãs tratem este assunto com seriedade e cuidado. Não façam um julgamento precipitado, nem desistam de buscar o verdadeiro caminho, assim como Deus Todo-Poderoso nos exorta. Não seja imprudente e impetuoso, e não trate a crença em Deus como um jogo. Pense em prol de sua destinação, em prol de suas perspectivas, em prol de sua vida, e não brinque consigo mesmo. Diante do facto de que o Senhor retornou, agora é o momento crítico para buscarmos a verdade. A escolha certa trará uma bênção interna, enquanto a escolha errada levará a um arrependimento eterno. Ainda está a hesitar? Você pode se dar ao luxo de perder esta salvação por causa de suas próprias noções
ou das dúvidas de outros? Se você deseja verdadeiramente ganhar a vida eterna, por que não aproveitar esta oportunidade para buscar, investigar e ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso? Você realmente vai deixar escapar esta oportunidade única na vida? Dois mil anos atrás, o Senhor Jesus prometeu: "Eis que cedo venho." Ele também profetizou: "Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Agora, após 2000 anos de anseio e espera, os sinais do fim dos tempos já se manifestaram. E o mundo está a caminhar para o seu capítulo final. Ao redor do mundo, desastres acontecem em todos os lugares e ficam cada vez mais fortes. Terremotos atingem sem aviso, secas ressecam a terra, inundações levam casas e vidas, e incêndios florestais devastam florestas e cidades, reduzindo-as a cinzas. Enquanto isso, pandemias persistem há anos e guerras continuam a eclodir e a escalar. É o momento crucial para o Senhor voltar. E está preparado para receber o seu retorno? Quer ser uma das virgens prudentes, pronta para receber o noivo? O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Você quer aprender a reconhecer a voz de Deus e não perder o seu retorno? Você quer ter a sabedoria para discernir o verdadeiro Cristo do falso? Quando o Senhor vier, todos queremos entrar no reino de Deus. Mas quais são as condições para entrar no reino de Deus? A Bíblia profetizou mais de 200 vezes sobre o julgamento que espera cada um de nós. Como Deus vai julgar os crentes e os não crentes? Qual é a ligação entre o julgamento e o nosso destino final? Desde o princípio até agora, Deus tem lutado contra Satanás para salvar a humanidade do pecado passo a passo. Você já ouviu falar que Deus tem um plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade? Como Deus vai concluir esse plano de gerenciamento e nos levar a uma destinação maravilhosa? Isto não é apenas um estudo bíblico comum. Vamos revelar todos estes segredos que você nunca ouviu antes. Aqui, você vai aprender mais do que aquilo que te ensinaram na igreja. Aqui, você vai encontrar abrigo durante as grandes catástrofes. Aqui, você vai saber como Deus vai realizar o seu reino na terra. O dia do Senhor está a chegar. Em tempos como estes, a hesitação pode trazer consequências fatais. Ninguém esperava que o ontem fosse o seu último dia. É triste que muitas pessoas fizeram planos para o amanhã, mas não os puderam realizar. Incontáveis pessoas já perderam a vida antes de poderem buscar a verdade. E nós, que ainda estamos vivos, hoje ainda temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Não sabemos o que o amanhã trará, mas Deus sabe. E Ele está a dar a você uma saída, um caminho para a vida, para a paz, para o seu reino. Venha enquanto ainda há tempo. O nosso estudo bíblico gratuito é realizado online todos os dias.
O horário é às 15 e às 20h30, horário de Portugal. Todas as plataformas online estão disponíveis, incluindo o Facebook, Messenger e WhatsApp. Ou ligue para nós através do número 351 968 758 305 para saber mais detalhes.